Meus cumprimentos, mais uma vez, àqueles que me dão esta imensa honra e alegria de comparecerem para a assistência destas explanações da série Registros sobre Registros e sob o patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da Noreg do Estado do Paraná, vai agora para a sua apresentação de número 340. Quero agradecer muitíssimo a presidente da Anoreg do Paraná, a professora Mariana Pozenato Martins, e a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade paranaense, a doutora Mônica Della Vecchia, pelo apoio que concedem a esta nossa série. Nós estamos tratando do tema do registro da desapropriação imobiliária. Hoje, mais uma vez, a exemplo da semana passada, a explanação vai gravada, porque no momento em que esta exibição estiver no ar, assim espero, também eu estarei no ar, voltando de um congresso no Belém do Pará, onde vou falar sobre o tema das gratuidades e a responsabilidade do Estado em relação ao extrajudicial. Muito bem. Como ficou dito já, a desapropriação consiste numa transferência compulsória de bens ao poder público, ainda que o possa ser em favor de autarquias ou de entidades nas quais autarquias ou entidades se tenha delegado o poder de desapropriação. E essa transferência compulsória sempre tem por suposto uma justa indenização em dinheiro, justa e prévia indenização em dinheiro, como veremos a seu tempo. E, ao menos aqui, com esses requisitos, contemplamos o que dispõe o ordenamento jurídico positivo no Brasil. Após um caráter dúplice na desapropriação. Desapropriação, por um primeiro aspecto, em um sentido lexical, em uma acepção lexical, implica o perdimento de uma dada propriedade. Mas, em matéria de compreensão e de interpretação do direito, parece valer aqui muitíssimo uma conhecida referência de juristas anglo-saxões. Nunca cite um dicionário como autoridade. Os juristas neste ambiente anglo-saxão dizem exatamente isso. Never cite a dictionary as authority. Nunca cite um dicionário como autoridade. Fazer um subsídio, uma análise importante, muitas vezes, verificar o léxico, mas não basta para dizer efetivamente o que é um instituto jurídico. Nós precisamos do que os italianos chamam de diritto vivente, ou seja, o direito vivente, direito vivo. É que, por um segundo aspecto, e de algum modo conexionado a esse primeiro aspecto, a desapropriação é um meio aquisitivo de domínio. Embora o nome diga, pelo aspecto da perda da propriedade, né, desapropriar, expropriar, é também a desapropriação um meio aquisitivo de domínio, porque toda transferência de bens, estamos vendo esse sentido específico de transferência de bens, né? Veremos que essa expressão, às vezes, de desapropriação tem um sentido mais amplo. Mas, em sentido próprio, de transferência de bens, a desapropriação importa sempre um relacionamento entre alguém que se destitui de uma propriedade e uma outra pessoa, que a adquire, ou seja, que adquire a mesma propriedade que outrem perdeu. Cabe assim apontar uma distinção, entretanto, que corresponde à praxis jurídica, à prática do direito. Ainda que se fale de comum em transferência compulsória na desapropriação, e foi assim que eu comecei a explanação hoje, isso não significa que ela não se denomine também ordinariamente para afeiçoar-se ao caso em que a transferência se dá por meio de um negócio jurídico e não por meio desse aspecto principal de ser uma transferência compulsiva, compulsória. É verdade, não se deixará de ver nesse negócio jurídico também, ao menos subjacente, um certo caráter
de compulsoriedade, mas não está, pelo menos, na celebração, na consumação do ato. Ou seja, uma coisa é a sujeição aflitiva do bem, suscetível de desapropriação. No nosso caso, uma sujeição que afeta o imóvel, passível de desapropriar-se. Outra coisa diversa é que essa sujeição não possa ser objeto de um negócio celebrado com o titular do bem suscetível de expropriar-se. Então, se é certo dizer que o acordo de vontades da desapropriação não é elemento substancial da transferência de bens, parece não menos certo que possa dizer-se que essa desapropriação, acaso ocorra de um título negocial, satisfazer o escopo, a finalidade do expropriante. Dirão, com razão, que se trata aí de um elemento acidental. Mas isto não deixa de indicar a peculiaridade de ser, então, uma matéria que está posta sob a regência do direito privado, quando, em vez de eu ajuizar os meios judiciais para uma forçada desapropriação, eu negocio com o expropriado, então aí eu ponho a matéria sob a regência do direito privado. A aquisição estatal, portanto, ainda que tenha a raiz um princípio administrativo constitucional, termina então por configurar-se como uma aquisição derivada e com alicerce, com escora, no direito civil. Então, pode, portanto, dar-se o quadro de uma sucessão de posicionamento do Estado, que com o seu ius imperii, com a sua potestade, o seu poder de império, inclina-se no sentido de impor a transferência compulsiva de um dado bem, tende a isto, com o seu poder, obrigar a transferência compulsória de um imóvel, por exemplo, e nesse caso se aplica uma regência de direito público, nada impede que, no entanto, uma desapropriação possa atualizar-se mediante um negócio no qual o Estado se acomoda, de algum modo, a uma relação de direito privado, sob o regime do direito privado. Ou seja, vamos dar um exemplo, há um decreto de utilidade pública, o Estado eventualmente vai até ocupa ilicitamente, já de modo antecipado, um dado imóvel. Nesse meio tempo, em vez de ajuizar-se a ação, ou já estando em curso a ação, vamos supor que seja um município que esteja fazendo a expropriação, o município faz um acordo com o expropriado e faz um negócio jurídico e chama de desapropriação amigável, que na verdade nós vamos ver adiante que tipo de negócio é este. É por isso que no artigo 10 do Decreto-Lei Brasileiro 3.365, de 1941, que é chamada Lei Geral da Desapropriação, está dito que a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos. Aí vem, contados da data da expedição, do decreto, etc. Bom, mas o importante aqui nesse passo é o seguinte, artigo 10 do Decreto-Lei 3.365. A desapropriação deverá efetivar-se ou por meio de acordo ou por meio de ação judicial. Bom, na medida em que o Estado seja titular, como está dito, de um direito potestativo de desapropriar, quer dizer um direito potestativo? É um direito que só se estabelece pela vontade do poder, ou seja, poder do próprio Estado. Basta a vontade do Estado para que caiba a desapropriação. Então, na medida em que é assim, que há um direito potestativo de desapropriar, a sua contrapartida, ou seja, nessa relação que há entre o poder do Estado e o sujeito expropriando, o que se encontra é um dever jurídico do expropriando de simplesmente submeter-se, aqui um dever em sentido amplo, à determinação. Porque ele não tem como fugir dela, ele não tem propriamente, em sentido próprio, um dever ou uma obrigação. Por quê? Porque o expropriando não tem a suscetibilidade de deixar de satisfazer a potestade estatal. Diversamente, em vez de dever jurídico em sentido próprio, o que há é uma sujeição do expropriando. O que um autor português, Manuel Domingues de Andrade,
chama de necessidade fatal, um efeito inelutável, diz ele, um efeito que se produz sem nenhuma infringência jurídica possível, é incontornável, não há como evadir, escapar a essa potestade, essa sujeição do Estado. Portanto, não é propriamente um dever, mas é sim a sujeição. Todavia, notem que isso não significa uma dispensa de condições substanciais e formais. Ou seja, o fato de o expropriando estar sujeito, como está, de fato, à potestade estatal para os fins expropriatórios, não significa pura e simplesmente que a expropriação possa ocorrer de qualquer modo, possa dispensar, possa isentar de condições, tanto na substância quanto na forma. Porque para que a prestação sujeitada possa exigir-se licitamente, há necessidade de cumprir algumas condições. E essa prestação não está limitada a um processo coativo, seja de natureza administrativa, seja de caráter judicial, porque nós já vimos, ela pode ser objeto também de acordo. Então, nós temos a possibilidade de um acordo na via administrativa, de um acordo fora da via administrativa, um acordo submetido ao regime privado, claramente, e uma ação judicial, mas sempre sujeição condicionada. Condicionada a quê? A que haja uma indenização pecuniária, justa e prévia, e sujeição condicionada ainda a requisitos formais. Claro que, se nós formos pensar em um acordo firmado entre o Estado e o particular, em que nós retiramos a desapropriação do âmbito do direito público, esse é um ponto a considerar, não há propriamente a falar aí em indenização pecuniária justa e prévia obrigatória, porque nesse acordo é possível tergiversar sobre essa exigência, exatamente porque recai no campo do direito privado. Mas vamos ver a situação específica do direito positivo brasileiro em vigor. Vigor entre nós, isso nós já indicamos na explanação anterior, da semana passada, que foi gravada. E voltei a referir isso há pouco. O Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, que é a Lei Geral da Desapropriação no Brasil. A nossa Constituição Nacional, de 1988, garante o direito de propriedade, no inciso 22º de seu artigo 5º, e impõe que a propriedade atenda à função social. Isso já vem logo no inciso seguinte, que é o inciso 23º desse mesmo artigo 5º da Constituição brasileira. Essa função social, de maneira maior, de maneira principal, está exatamente em delimitar claramente o que é de um e o que é de outro. Essa delimitação é que demarca fundamentalmente, ou dá o traço fundamental da função social da propriedade. Mas admite, contudo, apesar dessa garantia que se dá à propriedade, a desapropriação, ou seja, a expropriação, prevendo no inciso 24º deste mesmo já referido artigo 5º, que a lei, seja a lei infraconstitucional, haverá de estabelecer o procedimento para a desapropriação, aí diz, por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. E vem a parte que nos importa, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na mesma Constituição. Então, impõe aí como algumas condições, ou seja, a existência de uma lei de caráter subconstitucional para a disciplina da desapropriação, o estabelecimento de um procedimento que dirá respeito à desapropriação por um de três motivos: necessidade pública, utilidade pública, interesse social. E impõe como condição que haja uma justa e prévia indenização em dinheiro, deixando, entretanto, salvaguardados algumas hipóteses que estão previstas na mesma Constituição. Muito bem. Vistas as coisas à luz dessa norma constitucional que acabamos de referir,
Cabe à lei infraconstitucional, portanto, uma lei inferior à Constituição, a disciplina da desapropriação, que, como nós dissemos, se justificará por necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social. E sempre, no entanto, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, com ressalva das hipóteses de confisco previstas na Constituição Federal, não qualquer confisco. Muito bem. Essa lei infraconstitucional a que se referiu o inciso 24º do artigo 5º da Constituição Brasileira, lei que é matéria da competência privativa da União Federal, de acordo com o inciso 2º do artigo 22 do mesmo Código Político Nacional de 1988, já preexistia ao tempo em que se promulgou a Constituição, em outubro de 88. O que ocorreu é que se admitiu sua recepção por presente a harmonia desse decreto-lei já pré-existente ao Código de 88, com a nova ordem constitucional implantada. E houve, a propósito, até mesmo manifestação do STF, em um acordo já de 1999, que teve por seu relator o ministro Maurício Correia. Bom, não se impede, contudo, que uma lei complementar, é o próprio artigo 22 que eu mencionei, em seu parágrafo único, não impede que lei complementar autorize os Estados-membros da Federação Brasileira, mas não os municípios, hein? Só os Estados, a legislar sobre questões específicas da desapropriação. Então, ou seja, a União pode fazer uma lei autorizando, uma lei complementar, tem que ser desta natureza, autorizando que os Estados legislem sobre questões especificadas, particulares, não sobre o todo, não sobre questões gerais. Legislar sobre desapropriação, que me lembra a doutrina deste grande doutrinador que escreveu sobre desapropriação, foi desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. José Carlos de Moraes Salles. Dizia ele que legislar sobre desapropriação não é o mesmo que declarar a desapropriação. Uma distinção importante. Se, de um lado, expedir leis sobre desapropriação é matéria da competência da União Federal, e aí façamos aqui de novo a ressalva da autorização em lei complementar para os Estados legislarem sobre questões específicas da expropriação. Já agora, declarar a desapropriação é da competência do Presidente da República, nos casos de houver interesse da União, dos governadores dos Estados, dos prefeitos municipais. Então, se nós formos ao artigo 2º do Decreto-Lei 3365, lembramos também da hipótese do Distrito Federal. Nesse artigo 2º do Decreto-Lei 3365, de 1941, a Lei Geral das Desapropriações, está dito que, mediante declaração de utilidade pública, os bens todos poderão ser expropriados pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. E não falta mesmo, embora seja uma ocorrência muito rara e que foi criticada particularmente por Seabra Fagundes, grande administrativista brasileiro Seabra Fagundes, não falta mesmo, como eu dizia, ocorrência muito rara, hein? Que caiba a declaração expropriatória emitida pelo Poder Legislativo. Porque o artigo 8º do Decreto-Lei 3365 prevê exatamente isso, que o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, nesse caso, ao Poder Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Então vejam que aqui está todo o arcabouço, por assim dizer, da desapropriação no Brasil. E esse arcabouço, na verdade, com todos os seus ingredientes pontuais, serão desenvolvidos aqui na medida em que isso tem alguma relevância para o nosso tema central, que é o do registro da desapropriação imobiliária. E com isso, terminamos esta aula, essa explanação, que, como eu disse, é gravada porque na segunda-feira, em que ela deve ir ao ar, estarei eu retornando de um congresso da ANOREG do estado do Pará.
no qual o Congresso devo proferir uma palestra sobre o tema da gratuidade dos atos extrajudiciais e a responsabilidade do Estado e os impactos também que esta gratuidade tem provocado no conjunto das atividades extrajudiciais do Brasil, seja envolvendo tanto os cartórios de registros públicos, né, o registro de imóveis, registro dos documentos, registro civil das pessoas jurídicas e, sobretudo, o registro civil das pessoas físicas, né, esse, sobretudo, o ramo que mais padece com as gratuidades. Nós tivemos centenas de renúncias às delegações, exatamente por falta de sustentação econômica, mas também aflige as atividades dos tabelionatos de notas e dos tabelionatos especiais de protesto de letras e títulos. O maior ou o menor atingimento das atividades depende de uma série de circunstâncias, incluindo as circunstâncias territoriais, circunstâncias de movimento de cada cartório, etc. É difícil traçar aqui um panorama que seja uniforme para todas as regiões do país. Mas, enfim, eu vou tratarei de examinar esse tema, que é um tema espinhoso, e quem sabe marcaremos, né, de futuro, uma exposição aqui mesmo nesse nosso canal do YouTube da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, com a reprodução eventual da palestra ou algo parecido, um resumo dela, para que possamos trazer ao debate essa questão que é angustiosa para os notários e registradores de todo o Brasil. Muito obrigado a todos, agradeço a participação. Não vou fazer a saudação individualizada que eu tanto gosto de fazer, me dá muita satisfação isso, mas porque não tenho meios de adivinhar quem estará na aula de segunda-feira. Mas agradeço a presidência da NUREG, do Paraná, professora Mariana Pozenato Martins, a coordenadora acadêmica da mesma NUREG, a professora Mônica Della Vecchia, e agradeço a todos que tenham aqui a generosidade de participar desta nossa explanação. Até a semana que vem.